regra da Constituição e aquela coisa toda, isso gera um aumento do Estado de maneira simbólica também. O Estado está o tempo todo mandando em absolutamente tudo. Agora, ele não consegue mandar em algumas coisas porque elas ainda têm um mínimo de autonomia. Sim, Uma delas é a economia, que já é uma bosta. é verdade. A Glaze Hoffman, ela falou assim, né, numa matéria da UOL. Nossa, a Glaze, ela precisa fazer um pouco mais de É, silêncio, né? Pelo amor de olha o Deus. que ela falou. A esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se não regulamentarmos. A Glaze Nossa. afirmou. Então, ela tá falando que tem que regulamentar as redes sociais, porque senão a esquerda vai ser massacrada. Ou seja, ela tá admitindo que se ela não censurar a direita, a esquerda é massacrada. É basicamente isso que ela Exatamente. acabou de falar, né? O que você acha dessa afirmação dela? O Brasil, ele tá complicado ali, tá tendendo só para um lado, né, pros dois, né? Cara, assim, é interessante isso, porque o fenômeno social, o fenômeno do advento da internet realmente mudou a forma de Sim, comunicação do total. brasileiro, assim. É impressionante como mudou. Foi a primeira vez que o brasileiro médio teve em suas mãos um meio de comunicação. Enfim, e ele teve autonomia dentro da comunicação, porque antes o acesso que ele tinha à comunicação era a TV Globo, SBT, Record, É, enfim. Quando você teve a rede social, você teve a praça pública para o debate aberta para para toda e qualquer qualquer pessoa. pessoa. Eu acho que Isso, muitas pessoas viraram até jornalistas, exa- né? Eu não sei se é seu caso também. mas é, É o é teu caso? exatamente isso. Então você vê, ele Eu te só deu ascensão, trabalho, né? exato. Eu só tive a ascensão, eu só trabalho na comunicação hoje, eu só cheguei até a Oeste hoje, que é um dos maiores veículos de comunicação da direita. Os números da Oeste são assim, são impressionantes. Impressionante, sensacional. É, porque eu comecei a produzir uma coisa no Instagram, falando ali para o meu público no Instagram, disso foi para Brasil Paralelo, participei de um episódio do Brasil Paralelo, enfim, foi crescendo, fiz algumas participações na PAN, o negócio foi crescendo, crescendo, pum, Revista Agora você tá no Oeste. Tubacash, que depois vai ter um monte de corte aqui pro mercado financeiro, Olha voltado, aí, que é, coisa pô. boa. Então, assim, mas é verdade, É, assim, meu. o seu exemplo também é um caso, você Sim, tem... pô, eu comecei do nada, do tipo, na internet. E aí você tem o teu microfone, o teu espaço e tal, que tu aluga ou até é teu mesmo, enfim, mas você tem o teu espaço no Sim. sentido de você tem o teu espaço dentro da internet, o teu público, e tu faz acontecer o negócio. É, então, isso dá uma autonomia, isso dá e deu uma autonomia poderosíssima na mão do brasileiro. E é por isso que todos os poderosos se incomodam com isso. Todos eles. É por isso que você tem um judiciário que bate tanto nessa tecla e principalmente PT, né? Eu não era nascida ainda, mas quando teve a eleição do Collor, a Globo que interferiu com as narrativas dela na eleição do Collor com o Lula, né? Ela soltou lá um videozinho um pouquinho antes da eleição de uma mulher, enfim, na época eles não apoiavam o Lula, porque a Globo é isso, né? A Globo ela vai Sim. apoiando conforme onde tá mais o dinheiro. Enfim, onde ela dança conforme a música. Mas o ponto é, houve essa interferência em relação à informação que foi passada. E isso garantiu uma eleição. A Globo ela não tem mais o poder de fazer isso. Não tem mesmo, Ela não né? consegue mais fazer isso. Ela não consegue mais beneficiar determinados partidos políticos. E olha que ela tenta, ela se esforça, ela recebe o dinheiro da SECOM, quando é o PT que está na gestão, né? E aquela coisa toda. Mas isso não acontece mais. Então, quando eu vejo a Glaze, ou sei lá, ou qualquer outra pessoa falando a respeito desse absurdo de que é, tem que regulamentar, o que eles estão dizendo, na verdade, é que tem que censurar essas pessoas para que a minha voz seja escutada. A direita nunca disse isso, a direita nunca fez isso. E a direita domina muito bem o campo da rede social. A direita sabe fazer rede social de uma maneira impressionante. Acho que um bom exemplo disso é. Ai, muito obrigada. Um bom exemplo disso é o Tachad. Aquilo dali começou Nossa. de maneira 100% orgânica. Aquilo dali foi um movimento 100% orgânico. Mas não foi o Ele disse. financiado do Isso. jeito que eles falam, que E a nossa. Globo News ainda falou assim, e muito dinheiro, viu? Dinheiro de onde? Não, não, e é isso que eu acho impressionante. Eles ainda, tipo assim, a grande mídia acha que o povo é bobo. É. Pô, foi um nerdola ali que estão cobrando taxa do videogame dele. É o cara que estão cobrando alguma coisa, o cara já tá cansado, né? E ele acha que E aí ele alguém fez colocou dinheiro. piada.
É. E aí, cara, e aquilo dali foi um movimento sensacional, né? Foi muito bom, foi muito bom. E é por Foi. isso que eles querem taxar, porque assim, quando é uma característica da tirania não ter senso de humor. Eles se levam muito a sério. Então, assim, É. como assim você ousa dar risada de mim e fazer um meme de taxas? Eles se levam muito a sério. Daí isso incomodou muito a Haddad, a cúpula do PT toda e tal. A própria Gleice, que também falou alguma bobagem a respeito do tema na época. Então, assim, incomoda muito eles. Então, quando ela fala regulamentar, não é regulamentar, gente, pelo amor de Deus. É um Estado intervencionista aumentar a censura, porque a gente já vive um estado de Sim. censura, tanto pelo Estado quanto pelas Big Techs, mas aumentar a censura em cima da rede social, porque sem a ferramenta da censura, ele não consegue ter adesão. É isso que ela está dizendo E pra perde gente. voto. Pois é. E eles foram humilhados agora nas urnas, né? Vale ressaltar assim que o Foram. PT perdeu. O PT saiu assim, massacrado. E eu gosto sempre de citar o exemplo do ABC. A minha cidade, infelizmente, era o reduto, né, do petista, sou de São Bernardo do Campo. Uhum. Reduto do petista. Quem ganhou agora foi. A disputa era entre um candidato que recebeu o apoio do Bolsonaro, Alex Manente, e um outro candidato lá do Centrão. Os dois candidatos se opondo ao PT. Ninguém É, quer se ninguém aliar. quer o PT. Em Diadema, que também tem um histórico de petista, assim, um cara que é, acho que é Fernando o nome dele, acho que é. Um cara assim, há anos mamando nessa teta lá, petista. O cara saiu da prefeitura de Diadema e quem ganhou foi um candidato do Tarcísio. Então, assim, o PT saiu massacrado dessas eleições. A Janja, nessas eleições, apoiou a Maria do Rosário, lá em Porto Alegre, que perdeu. Levou um sacode. Aqui em São Paulo, ela apoiou o Boulos, né? Ela fez lá um videozinho no Boulos e tal, que perdeu. Então, assim, o PT saiu massacrado. Então, a única solução, a Gleice, para quem não sabe, ela é a presidente do partido, a única solução, de fato, é essa, censurar. Porque sem a ferramenta da tirania, da censura, eles não conseguem adesão. O povo não quer mais, o povo cansou disso. O povo brasileiro é muito mais. é, é, o povo brasileiro tem muito mais identificação com as ideias conservadoras, enfim, com aquela coisa mais de tradição e tal, com a ideia do trabalho, do que com as ideias esquerdistas. E cada vez mais, né, a gente está sendo censurado em questões de rede social e agora também em 2025 vai ter a implementação do Drex, Nossa, isso aí é um BO. né? Que o Drex vai ser a CBDC brasileira, o real digital, né? E o que você acaba vendo disso daí tudo? Porque assim, no mundo todo, né? Todas as democracias, né? Os estados, eles querem implementar a CBDC do país. Porque fica muito fácil controle, né? De tudo. E com isso vem muitos problemas, né? E eu queria saber o que você tá achando. Aí a gente caminha rumo à China? Sem Ó, dúvida. podemos chegar nesse É lá? triste isso, né? O Barroso esteve na China, foi até lá pro tribunal de lá e elogiou. Disse que a gente tinha que copiar. Absurdo, né? É, Olha isso. para quem não sabe, Barroso ele é ministro do Do STF. STF. É, foi até lá, presidente foi até lá e disse isso. Então, assim, e a China, ela não é uma democracia, ela é uma ditadura plena. É, eu sou sempre contra ao crescimento da máquina estatal, eu sou sempre contra a intervenção. Eu não chego a ser anarcocapitalista como meu amigo Paulo Cogos, mas Ó, como é engraçado demais, né? ele é muito bom quando o tema é É esse. muito legal. Ele, não, é divertidíssimo. Maluco, mas divertidíssimo. Não chego a ser anarcocapitalista e tal, mas eu sempre serei contra a intervenção estatal. E aí, para e pensa comigo. A gente chama de maneira muito sutil de instabilidade jurídica, quando na verdade o que a gente quer dizer é que o judiciário foi corrompido pelos membros que ocupam a Suprema Corte do nosso país, ao seu bel prazer, de acordo com, enfim, com o que eles acham que é certo, não respeitam Constituição, não respeitam regra, não respeitam absolutamente nada. Fazem ali completamente um jogo político. O próprio Barroso disse que o STF tem esse caráter, ele falou isso em julho do ano passado, ele falou que o STF tem esse caráter político, que não era para ter, o judiciário não pode ter caráter político, e que ele enxergava esse caráter político como algo positivo. Então, quer dizer, a gente está falando de pessoas
que acham que um desvio de função da instituição que é o STF é uma coisa boa, quando na verdade não é. E aí, de maneira elegante, chamamos isso de instabilidade jurídica. E ele disse também, né, uma frase dele, que ele vencemos Vencemos o o bolsonarismo, bolsonarismo. perdeu o Mané na mola. Tudo isso é frase do Barroso. Né? Então, assim, a gente tem um judiciário completamente ativista, completamente militante do ponto de vista político. Eles se portam como candidatos políticos. E assim, você quer ser candidato político? Moraes, Barroso, Gilmar, qualquer um de vocês aí, vocês querem ser, não tem problema algum, sejam, desde que vocês não sejam juízes. Aí você abandona a toga, né, aposenta ela e vai concorrer à política, que aí, né, se você acha que você tem popularidade para ganhar, você vai lá e concorre a um cargo na política. Não tem problema, você quer fazer política? Faça da maneira correta. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Essa ideia de instabilidade jurídica, né, essa ideia que a gente pode tranquilamente caracterizá-la como uma ditadura imposta pelo judiciário, já que nenhuma regra é respeitada, né, são sempre decisões tomadas de maneira monocrática e, enfim, e não é respeitado a regra do jogo, a regra da Constituição e aquela coisa toda, isso gera um aumento do Estado de maneira simbólica também. O Estado está o tempo todo mandando em absolutamente tudo. Agora, ele não consegue mandar em algumas coisas, porque elas ainda têm um mínimo de autonomia. Sim, Uma delas é a economia, que já é uma bosta. é verdade, já tem vários problemas, né? Que por si só já é uma porcaria, né? Porque é o Haddad, que é o ministro da Fazenda, O pior prefeito de pior São prefeito da Paulo. cidade de São Paulo. Junto a isso tem a Simone Tebet, que também faz parte da equipe econômica. E os dois falam uma série de groselhas em relação à economia. E eles partem de premissas completamente equivocadas. A gente bate recorde o tempo todo de arrecadação. Eu odeio essa palavra. Porque, na verdade, o Estado eles não está arrecadando nada. A arrecadação ela é algo feito de maneira voluntária. Verdade. Então, eu vou arrecadar para ajudar o meu irmão da Ela é paróquia. coercitivamente, né? O Estado, exato, o Estado faz de maneira coercitiva. Se você não pagar o imposto, você Vai recebe ser, sanções. Eu fecho a tua empresa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço. usa o seu nome, Exato. por Então, aí vai. então não é uma arrecadação, porque eu não pago imposto de maneira voluntária, eu pago Aí imposto não. porque o Estado me obriga, o Estado me coage a fazer aquilo. Então, assim, a economia, ela tem um pouco mais de autonomia, mas ela já é uma porcaria, primeiro por essas ideias, e ela também já é uma porcaria porque quem olha para o Estado brasileiro não investe o seu patrimônio aqui por um motivo muito simples. O judiciário pode tomar uma decisão do dia para a noite e estragar o meu patrimônio, acabar com o meu patrimônio, e aí como é que eu faço? Então, veja, o que eu estou tentando descrever aqui é que nós já vivemos um Estado que é intervencionista muito, muito grande, uma máquina estatal muito grande que intervém muito, muito fortemente e impacta já na nossa economia. Seja pela forma como ela funciona enquanto máquina, enquanto arrecadação de impostos e essa coisa toda, seja pelo viés judiciário que instaura no nosso país uma instabilidade jurídica. Como é que eu vou dar uma moeda na mão desse Estado que é perigosíssimo? É óbvio que quando eu fizer isso, eu vou piorar a minha situação, eu vou crescer o meu estado, um estado intervencionista, eu vou podar a liberdade, vou cercear ainda mais a liberdade, lembrando que nós já somos censurados pelo judiciário, nós já somos censurados pela Big Tech, pelos meios de comunicação, enfim, nós já somos censurados. Então, eu vou cercear ainda mais a liberdade desse sujeito e eu vou piorar ainda mais o meu estado econômico, que já é uma porcaria. Então, assim, essa ideia ela é completamente absurda. E não só isso, essa ideia, ideias que vêm de estados que são tirânicos, e de estados que são ditatoriais e que, portanto, não respeitam o tal do Estado Democrático de Direito. Então, assim, é completamente absurdo. Imagina dando mais poder, né, com o Drex. Pois é. Com o Drex, pessoal, você que tá aí do outro lado, pra quem não entendeu ainda o problema, é que a princípio você vai falar assim, pô, legal, uma moeda, né, Uhum. digital. Pô, o Pix ele é maravilhoso, a gente faz Pix aqui rapidinho e tal. Mas o problema é que dentro do Drex tem funções ali que você, eu vou te dar o exemplo. Você fez uma transação com uma pessoa que fez uma transação com outra pessoa e toda essa transação ela pode ser cancelada. Pois Então é. imagina, um cara que tem um problema com outro cara lá na justiça e o dinheiro foi parar na sua conta, mas você só vendeu um carro pro cara. E o cara tem problema na justiça. Aí eles vão seguindo o dinheiro e cancelam o seu dinheiro. E assim, o cara tem problema na justiça, você Hum. mencionou aí. A justiça do Brasil não tá valendo nada.
o problema na justiça às vezes pode ser porque eu tive alguma opinião contrária a algum membro do judiciário. Então eu não cometi um crime, na verdade. Eu exerci a minha liberdade de expressão, mas como eu estou dentro de um estado que cerceia a liberdade, esse estado considera isso crime. Você concorda comigo que eu consigo criar um sistema de score social por meio dessa moeda? Que é o que Exatamente. já existe em outros países, Na China, né? na China. E aí, você concorda comigo que se você não fizer exatamente aquilo que eu quero, ou seja, se você não for da turma da lacrate, como dizem os meninos da linhagem geek, se você for o cara que for cristão e tal, eu consigo te cercear a ponto de. Não é só que você não vai conseguir abrir um negócio, não é só isso, que já é um grande problema. Mas é que você não vai conseguir comprar arroz e feijão, porque você não tem score suficiente para isso. Porque Exatamente. para comprar arroz e feijão, o score tem que ser de 50 a mais. E você, se é um fascista, com crimes antidemocráticos, Você não tem direito. exato. Então, assim, você percebe o tamanho do problema? E fora esse problema, né? Tem vários outros problemas. Eles vão começar a pegar, sei lá, quem recebe Bolsa Família. A pessoa recebe Bolsa Família e fala assim, ó, você tem que gastar a 11 quilômetros da sua residência. Você tem que gastar só com comida. Você tem que gastar só com... Pois é, Eu não sou... Eu acredito que a pessoa tem que pegar a Bolsa Família e gastar mesmo assim pra essas... Mas, meu, se a pessoa quiser jogar no jogo do tigrinho, eu dou a liberdade pra pessoa. para ela Porque foi o fazer. governo que deu dinheiro pra ela, ela faz o que ela quiser. Pois é, Eu não concordo, mas eu dou a essa liberdade liberdade, para né? ela. Ela faz o que ela quiser. Então começa a vir vários outros problemas, né? E até um problema, sei lá, você tá com um problema na justiça e com um botão eles conseguem cancelar sua vida econômica ali dentro do Drex, né? Exato. Tanto que os Estados Unidos, não vai acontecer a CBDC dos Estados Unidos. Imagina, se eles são a maior economia capitalista, eles não querem. Já deu um problema, não vão implementar lá, porque não faz sentido. E aqui no Brasil tem muita gente falando assim: quem não deve, não teme. Aí eu falo, coloca a câmera na sua casa, no seu banheiro lá. Não é questão, é privacidade. Privacidade é um Mas não direito precisa que você dever. quer. A gente está no estado. É. É isso que as pessoas ainda não conseguiram entender. A gente está vivendo. Na Alemanha nazista tinha isso. Aponte-me o homem que eu aponto o crime. Mas quem disse que você precisa dever? É verdade, né? Quem disse que A você precisa ponte. cometer um crime? Isso daí é Quem bom, que é, né? quais são as ideias que você defende? Pronto, isso para mim já é o suficiente. Isso para mim, Estado tirânico que parte de determinadas premissas, já é o suficiente para você ser criminoso. A gente tem um caso bem emblemático, só para as pessoas terem noção. A gente tem um caso bem emblemático de uma moça chamada Débora. A Débora, ela estava no 8 de janeiro e o grande crime da Débora foi pegar um batom e escrever lá na estatinha, na estátua da justiça, de batom, igual você escreve no Sei. espelho, perdeu Mané. A frase perdeu Mané foi dita pelo Barroso quando ele foi abordado por um cidadão que estava inconformado com os absurdos todos do Brasil. E aí ele, né, fala ali, enfim, discute com o Barroso, fala, e aí, tal, eleição, não sei o quê, ppp, papapá. O rapaz estava bravo. E aí o Barroso responde para ele, perdeu Mané, não a mola. A frase perdeu Mané é uma frase utilizada pela criminalidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem um ministro que está parafraseando uma frase da criminalidade. Quando a Débora escreveu essa frase no batom, é evidente que ela estava sendo irônica. Ela estava fazendo ali uso de figura de linguagem, ela estava sendo irônica, fazendo uma referência direta ao próprio ministro. É correto você vandalizar com um batom uma estátua? Óbvio que não, né? É óbvio que não. É evidente que não. Mas é correto eu manter uma mãe de 2 crianças, um filho dela, um tem 6 e outro tem 8, parece, presa há mais de 1 ano longe das crianças, num presídio lá onde Judas perdeu a bota. Sabe-se lá quais são as condições dessa mulher, sabe-se lá quais são as condições psicológicas dessa mulher, porque ela escreveu numa estátua, perdeu uma, né? Sendo tratada pior que traficante, pior que a dama do tráfico que tá solta, pior que a Suzane Richthofen que matou os pais. Então, assim, não é certo que seja punida conforme a sua ação. A justiça, inclusive, só é justiça quando ela tem proporcionalidade à ação que você cometeu. Eu não posso prender, não posso punir, dar sanção
Da mesma forma, a mesma sanção para um cara que escreveu numa frase numa estátua, para um cara que traficou, para um cara que matou, para um cara que assassinou. Não são a mesma proporcionalidade de crime, são coisas distintas, então eu tenho que tratar de maneira distinta a pena. Então, assim, não é um crime que ela cometeu. Eu poderia estar respondendo processo, vandalismo, tal, alguma coisa nesse sentido. Não Exatamente, né? presa, Dá um trabalho pra ela, alguma coisinha ali, né? Só pra dar uma dorzinha de cabeça, mas não não presa. presa. Então, assim, não importa se você cometeu o crime ou não. Não importa se você deve ou não importa se você deve só um pouquinho. Não importa. Aponte-me o homem que eu aponto o crime. Essa frase é legal. Então, assim, é óbvio que isso é uma péssima ideia, uma péssima ideia. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.